O ano muda quando eu mudo, é isso que Deus tem falado desde o início agora de fevereiro. Então, se você que está em casa ainda não compartilhou essa transmissão, eu quero recomendar, como disse meu pai agora há pouco, impulsiona, chame outras pessoas, faça a sua parte, seja um missionário digital nessa era da tecnologia. Pessoas são alcançadas, eu estava falando, nós fomos resgatar Marcelo e o Arthur numa reunião que nós estávamos lá, mas pessoas têm sido alcançadas por link, por vídeos na rede social, então que nós possamos usar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor nos dá de plataforma. Você que está em casa, compartilhe e chame outras pessoas para essa transmissão. Nós estamos nessa série, o ano muda quando eu mudo, e hoje nós vamos entender que o ano muda quando os meus hábitos mudam. Você pode falar comigo? Diga, o ano muda quando os meus hábitos mudam. Olha quem está ao seu lado, me ajude a incentivar essa pessoa. Fale, o seu ano de fato será outro quando você tiver outros hábitos. Diga isso, encorajando quem está ao seu lado. Nós estamos entendendo coisas profundas. Eu quero só recomendar, caso você não tenha ouvido alguma das primeiras mensagens, faça isso, em nome de Jesus. Esse início de ano, alguns irmãos às vezes não conseguem estar presencialmente em todos os cultos, mas não deixe de ouvir, tudo está armazenado no nosso canal no YouTube, lá o Cristo Vive SP, não deixe de crescer em graça e em conhecimento. Nós temos um texto base que está lá em 2 Coríntios, que eu tenho lido ao decorrer de toda essa série. Eu queria começar com você lendo mais uma vez o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 5 e 6. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. E eu sempre tenho dado uma pausa aqui, porque a palavra de Deus, e eu tenho que insistir nessas questões, ela não manda nós examinarmos a vida do próximo. Fala assim, o Senhor Jesus manda eu me autoexaminar. Ou seja, não é eu ficar, desculpa a palavra, bisbilhotando a vida do outro, vivendo a vida do outro, mas é eu me autoexaminar. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovado. Eu falo sempre isso, é um alerta, é uma exortação do apóstolo Paulo, que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar com o nosso Deus. Peço para você mais uma vez curvar sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós falamos contigo, porque Tu és um Deus bom, um Deus justo, um Deus fiel, verdadeiro, um Deus que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós já estamos vivendo nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito tem nos guiado, o Teu Espírito tem nos conduzido, o Teu Espírito tem direcionado, Pai. O Senhor é o Deus de toda esperança, e nessa manhã nós sabemos que a esperança em Ti já foi renovada, e agora, Pai, através da palavra eu oro, para que não seja eu, mas o Senhor em mim, o Senhor através de mim, a falar, a dar direção, a cuidar, a exortar. Eu oro, Jesus, para que todos nós possamos ser agora bem alimentados, para que a Tua palavra de graça, Jesus, ela venha nos conduzir, Jesus, a nos levar por esse caminho onde está escrito que nem o louco errará, Pai. Oh, Jesus, fala aos nossos corações, para que nós venhamos a entender, Pai, que a mudança que nós às vezes tanto pedimos e buscamos está dentro de nós, Pai. Que nós possamos entender hoje como mudar os hábitos, para que nós venhamos a mudar a realidade das nossas vidas. Assim nós oramos, assim nós Te entregamos, Pai, esse momento, crendo que o Senhor falará aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Aleluia. Meus irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que estão vivendo mudanças profundas da parte de Deus. Se é você, diga amém. Eu quero iniciar dizendo que nós já estudamos ao longo desta série que o ano ele não muda por conta de um calendário. Você pode falar com a sua boca, fala assim, o ano não muda por conta do calendário. Nós precisamos entender isso porque... E por que eu insisto em fevereiro em falar sobre mudança? Porque você sabe que o Espírito Santo me conduziu até esse lugar. Porque janeiro para muitos é um mês de empolgação. Eu vou mudar, eu vou fazer aquilo, eu vou guardar dinheiro, eu vou ser melhor nisso, naquilo, vou fazer dieta. Todas aquelas promessas de final de dezembro, início de janeiro. E a gente tem entendido que muitas vezes janeiro se tornou um mês emocionado para muitos. Só que a gente entende que o ano não muda quando muda a folha de um calendário. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º, não tem nada mágico naquilo, é apenas o calendário mudando. O ano de fato ele vai mudar quando as nossas posturas mudarem. E nós já estudamos ao longo dessa série que o ano muda quando nós mudamos. Estudamos que o ano muda quando as nossas prioridades mudam. E eu falei disso de uma forma muito profunda.
eu tenho entendido que talvez uma das palavras mais profundas do meu ministério foi o que eu preguei no último domingo. Recomendo que você ouça, porque muitos buscam a Deus, nós entendemos isso, mas não buscam em primeiro lugar. Em Mateus 6,33, o Senhor Jesus ele diz: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras demais coisas são acrescentadas. E qual que é o problema da geração atual? Buscar, até buscam, mas não buscam em prioridade. Então o alerta de Jesus em Mateus 6,33, não é sobre buscar ou não buscar, é sobre a prioridade. Nós entendemos isso domingo passado, porque muitos buscam não em primeiro, mas em terceiro, quarto, quinto, alguns lá em 10º na sua lista. Se der um tempo, eu busco o Senhor, se der um tempo, eu vou olhar as coisas do Espírito. Não é isso que Deus diz. Ele diz: buscai em primeiro lugar. Então hoje nós vamos entender, nós estudamos, o ano muda quando as prioridades mudam, o ano muda quando nós nos organizamos. Falei sobre isso, sobre nós organizarmos a nossa agenda, a nossa rotina. E hoje eu quero falar, através dessa pregação que vem do coração de Deus, sobre um ponto também ainda profundo e decisivo, que é a questão dos hábitos. Nós vamos entender, igreja, que prioridades elas vão definir as intenções. A prioridade ela vai definir a organização, ela vai criar estrutura, mas são os nossos hábitos que vão sustentar a nossa vida a longo prazo. Não é uma decisão apenas num dia que você toma, mas são os hábitos que você constrói que vão manter a constância, que vão sustentar a sua vida a longo prazo. Eu queria que você me ajudasse a pregar para quem está ao seu lado e você pudesse dizer isso com muito amor, falar assim: são os seus hábitos que vão sustentar as suas mudanças de vida. Diga isso a quem está ao seu lado. São os hábitos, igreja. Nós precisamos entender isso nessa manhã. Eu estava dizendo, muita gente começa o ano empolgado, decidido, muitas vezes começa o ano, nessa emoção da carne, mas algumas semanas depois, a vida volta exatamente para o mesmo padrão de antigamente. Depois de alguns dias, você sabe que a ciência já provou que tem um dia que é o dia dos desistentes, é dia 17 de janeiro. Todas as previsões, todas as declarações de final de ano, elas acabam, na grande maioria das pessoas, no dia 17. Olha só, não passa nem de 17 dias aquilo que as pessoas dizem que vão fazer. Eu vou parar, vou fazer regime, eu vou emagrecer, eu vou amar mais a minha esposa, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer inglês, eu vou entrar na academia. Dia 17 de janeiro, as pessoas já desistiram daquilo que elas mesmas se comprometeram. Então a gente vê que de fato então não foi um compromisso. Então foi só às vezes uma emoção da carne, uma euforia momentânea. Mas nós temos entendido ao longo dessa série que nós devemos manter, nós devemos sustentar, e não depois de algumas semanas, ir arrefecendo. Não porque nós falamos um dia e falamos com ousadia é que aquilo vai acontecer, mas é quando nós mantemos uma confissão alinhada, quando nós desenvolvemos hábitos. Então nós estamos entendendo que nós que amamos a Deus, nós temos que exercitar a nossa fé. E exercitar a fé é exatamente isso, é nós entendermos que os nossos hábitos também precisam ser mudados e moldados através da nossa razão de fé, através daquilo que é a nossa esperança. Então hábito é aquilo que você faz todos os dias. Então aquilo que você faz todos os dias acaba se tornando, presta atenção no que eu vou dizer, se tornando o seu Senhor. Muitas vezes aquilo que você faz, muitas vezes aquilo que você fala, aquilo vai moldando o seu comportamento, aquilo vai moldando um hábito, e muitas vezes o seu Senhor não é, você vai se dar conta disso, não é o Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes o seu Senhor é a vida que você está levando, através dos hábitos que você construiu. E nós estamos vivendo uma geração, igreja, que ama ouvir sobre mudança. Quando você pergunta para as pessoas quantos desejam mudanças, todos levantam a mão. Mas quando você pergunta, mas quantos desejam mudar? Esses mesmos abaixam a mão. Então a gente vive uma geração que deseja muito essas mudanças, mas tem dificuldade de sustentar essa. Então a palavra de hoje é essa constância, é você sustentar aquelas mudanças que você declara que vai fazer. As pessoas elas começam, como eu disse, o ano empolgada, elas começam cheias de decisões, elas começam cheias de palavras bonitas que até empolgam, mas poucas semanas depois a vida já está no mesmo lugar. Então, por que nós entramos de forma intencional e estratégica em fevereiro, falando sobre mudança? Você sabe que ainda é um ano novo, amém, igreja? Nós estamos no início do ano, nós estamos preparando. Então Deus está usando o mês de fevereiro para que o cansaço que vem bater na porta, para que o desânimo, ele não penetre mais no seu coração. Porque é o que eu disse, janeiro é o mês da emoção, das promessas. Mas aí, fevereiro, o cansaço bate a porta, o desânimo vem, a pessoa quando ela se dá conta, ela já está vivendo o mesmo ano que ela viveu ao longo talvez de toda a sua vida. Então por isso Deus tem, através dessa série, trabalhado coisas profundas. Eu sei que para muitos é confrontador,
Mas o confronto, quando ele vem da parte de Deus, ele vem para nos elevar, ele vem para nos exortar, ele vem para que a gente venha a crescer espiritualmente. Então eu estava falando dessa geração que fala muito sobre mudanças, que deseja muito, mas não consegue sustentar essa mudança. Começa o ano empolgado, mas depois de alguns dias já desistiu. E isso, você sabe que não acontece por falta de fé, nem por falta de um desejo espiritual. Isso acontece, eu quero mostrar para você hoje, muitas vezes por falta de hábitos que não foram construídos. E isso não é só uma percepção minha pastoral. Você sabe, eu fui buscar isso até mesmo na ciência, na literatura, e isso é uma realidade comprovada. Existe uma pesquisa do Barna Group, que é um dos maiores institutos de cristãos de pesquisa do mundo, que mostra que a maioria dos cristãos, eles afirmam que até leem a Bíblia, mas uma parcela muito pequena desses cristãos que afirmam ler a Bíblia, eles têm disciplinas espirituais profundas, constantes, têm hábitos estruturados ao longo do tempo. Coloca para mim a pesquisa. O que diz a pesquisa? Cerca de 58% dos cristãos dizem que passam um tempo focado com Deus. 58% estão lá focados com Deus. 57% dizem que leem a Bíblia regularmente. Mas onde que está o ponto de alerta? No que diz depois. Mas uma parte significativa não está engajada em outras partes essenciais, como discipulado detalhado ou compromisso profundo com atividades que transformam o coração e a vida a longo prazo. Então isso aqui revela para nós algo que nós precisamos olhar com muita atenção, porque existe uma lacuna entre o desejo e existe uma lacuna entre a prática diária. Então nós estamos vivendo uma geração que tem muito desejo. É o que eu falo, uma geração emocionada. Eu quero muito isso, eu desejo muito isso. Só que existe um vácuo, existe um espaço onde esse desejo está sendo e não é traduzido em hábitos, em uma atividade prática. Então quando a gente vai para o Barna, que é um instituto maravilhoso de pesquisa norte-americano, ele nos dá essa estatística de que talvez 58% dizem que leem a Bíblia, 57% talvez tenham um tempo com Deus, mas uma parcela muito pequena de fato estão desenvolvendo as outras disciplinas espirituais, como nós vimos aqui, como um discipulado, como um compromisso profundo que vai transformar a vida a longo prazo. Então, essa pesquisa, nós podemos concluir o quê, meus amados? Eu quero falar nessa introdução, fechar essa introdução, concluindo o que diz a pesquisa. Há um desejo espiritual, há uma intenção, até a fé, mas falta constância e prática. E aqui que eu preciso, como seu pastor, te exortar. Porque nós não podemos ser pessoas emocionadas que têm desejos. Nós precisamos ser pessoas que vivem aquilo que creem. Isso revela que nós precisamos encarar com maturidade espiritual, porque o desejo ele não sustenta uma vida espiritual. Fala com a sua boca. Desejo não sustenta vida espiritual. Decisão emocional, igreja, não sustenta uma caminhada cristã. Eu tenho um desejo firme, eu tenho, sabe, um sentimento. Nós não somos guiados pelo que nós sentimos. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo que nós cremos. É diferente sentir e crer. Então esse desejo, essa vida emocional não sustenta a caminhada cristã. Somente hábitos sustentam uma transformação. E é aqui que muitos não querem ouvir, porque muitos hoje querem entrar num domingo, dentro de uma igreja, ouvir um bom sermão, como se fosse algo mágico, uma palavra lá, um pirim-pim-pó de pirim-pim-pim, aconteceu alguma coisa ali. Não é assim que funciona. Deus ele vai nos dando conhecimento, através da palavra, ele vai renovando a nossa mente. O que fala Romanos 12:2? E não vos conformeis com o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade. Então eu sempre digo isso, o povo quer viver a boa, perfeita e agradável. Eu quero viver essa vontade de Deus, bispo. Eu quero viver algo bom, agradável e perfeito. Mas não querem passar pelo processo de renovação de mente. Não querem não se conformar com o mundo. Querem viver as coisas do Espírito, mas também querem viver as coisas da carne, como nós estamos vivendo essa semana. Então eu quero estar domingo ouvindo um bom sermão, mas também eu quero depois estar alimentando a minha carne. Não tem como. Nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis, pautados na palavra de Deus. Nós precisamos entender que somente esses hábitos vão sustentar a transformação. É por isso que o tema de hoje, ele talvez não seja tão confortável, mas ele é libertador. O ano muda, vamos todos juntos falar o tema de hoje, vamos lá. O ano muda quando meus hábitos mudam. Então eu fecho essa introdução falando para você, para que você venha viver essa transformação na sua vida, no seu ano, na sua família, na sua vida financeira, profissional, familiar, sentimental. Existem hábitos que você vai ter que mudar. Essa parte eu não gosto, Bispo Fê. Eu queria uma mágica, eu tenho dito desde quinta-feira, talvez o maior milagre que você espera está na decisão que você não quer tomar. Eu quero um milagre, eu quero aquilo outro. Jesus, toda vez antes de dar um milagre, ele dava uma instrução.
Então o milagre ele acontece, sim, mas depois da instrução, e Deus está te dando instrução hoje, é mais uma instrução de Deus para a sua vida. Hoje é mais uma instrução para que você possa viver milagres da parte de Deus. Então eu fecho a introdução e a gente entra no ponto 1, bem didático hoje, que diz assim: a sua vida, ela não é definida por grandes decisões, mas por hábitos diários. Porque se fosse por decisões, meu amado, todo mundo já estava vivendo aquilo que decidiram viver. Se fosse por uma, para pensar, se fosse por uma, eu decidi, tá bom. Agora, se para numa decisão, a coisa não acontece. Precisa dessa decisão, precisa-se que essa decisão ela seja transformada em hábitos diários. E eu queria explicar para você, porque alguém pode dizer, mas como é que forma um hábito? E eu já ensinei inúmeras vezes, há muitos anos, como que um hábito é formado. Existe uma regra chamada 21/90. Diz que leva-se 21 dias para você criar um hábito, e depois 90 dias para que esse hábito se torne um estilo de vida. Então entenda, aquilo que você decidiu, você precisa se comprometer com você mesmo. Olha, eu trago aqui teologia, mas eu também trago um pouco das pesquisas, para você entender que uma coisa não anula a outra, mas elas andam juntos, porque Deus é o dono da ciência, Ele criou a ciência. Então 21 dias que você se compromete com algo e você cria esse hábito, se você esticar isso depois para 90 dias, diz a neurociência que você já tem um estilo de vida. Então você vê que as pessoas elas não conseguem se comprometer com esses 21 dias. Eu não falei que a outra pesquisa revela que no dia 17 as pessoas já desistiram daquilo que elas falaram como afirmação de final de ano. Então você vê que elas não conseguem sustentar nem esses primeiros 21 dias. Mas um hábito ele é criado assim, 21 dias, depois 90 dias, um estilo de vida. E agora entrando um pouco na palavra, Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Então a Bíblia, meus amados, ela é muito clara. Jesus ele não diz que nós devemos ser fiéis no muito primeiro. Nós devemos ser fiéis aonde? No pouco. Muitos falam, quando eu tiver, quando eu chegar lá. E aí a gente vive uma geração que fica sempre prometendo algo, esperando uma linha de chegada. Então, quando eu chegar aqui eu vou ser aquela pessoa que quando eu chegar aqui eu vou fazer. Não é isso, a Bíblia diz, seja fiel no pouco. Porque se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. E qual que é o problema da geração atual? Não consegue ser fiel no pouco nem no muito, porque fica projetando um dia que nunca chega. Então quando chegar lá, quando eu ganhar tanto, quando acontecer aquilo, quando alguém mudar, quando, fica sempre colocando uma condição, aí eu vou ser fiel. E aí sabe o que a pessoa está fazendo? Deixando de ser fiel no pouco. O que é isso? É uma enganação. A pessoa se auto-engana. Ela vai dizer, não, quando chegar lá eu vou ofertar, quando chegar lá eu vou ajudar. Fala, então por que você não faz isso como você tem hoje? Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser colocado sobre o muito. Nós vimos isso hoje também no meio do ofertório, meu pai leu esse versículo. Então aquele que é fiel no pouco, diz Jesus, esse também será fiel no muito. Então por que muitos não conseguem ser fiel no pouco? Porque o pouco é muitas vezes onde ninguém vê. O pouco é o lugar que muitas vezes não tem aplauso. Mas é o pouco que faz com que você crie hábitos diários. É um pouquinho todo dia, um pouquinho depois, um pouquinho no outro dia. É esse pouco que vai ajudar você a construir esses hábitos de acordo com aquilo que Deus tem trabalhado em seu coração. E eu quero dizer para você que é no pouco que a vida é construída. As pessoas focam, sabe, no grande, as pessoas focam na dimensão, na escala, mas é no pouco. É nos detalhes diários, muitas vezes, que a nossa vida está sendo construída. Você não se torna alguém espiritualmente forte num culto poderoso. Eu preciso falar isso para você, meu amado. Porque a igreja de hoje se tornou uma igreja mística. Vou lá, vai acontecer alguma coisa. Não é num culto poderoso que aconteceu alguma coisa, que alguém virou os olhos, que alguém revirou. Não. Nós nos tornamos fortes espiritualmente quando nós decidimos ter decisões, né? Ficou um pouco redundante. Quando nós nos comprometemos com as nossas decisões diárias. Então é um pouco que eu leio a Bíblia todo dia, é um pouco que eu exercito a fé todo dia, é nesse pouco que eu vou construindo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? É nesse pouco que eu estou construindo uma vida espiritual forte, é nessa repetição diária, é como nós falamos, naquele básico bem feito todos os dias. Então aquilo que você faz todos os dias molda e vai tornar aquilo que você é de fato. Então, para você concluir hoje, nós todos somos resultado daquilo que nós fazemos repetidamente, diariamente. Repetidas vezes, diariamente. Você entendeu, né? Ajusta os verbos no seu coração. É aquilo que nós fazemos de forma repetida, diariamente. É isso que nos torna quem nós somos. Então, se você entende essa métrica, você pode pegar a palavra de Deus e falar assim, se eu então pegar a palavra de Deus e começar a aplicar a palavra de forma, sabe,
regrada, de forma, com disciplinas espirituais que eu vou sustentando ao longo do dia, eu começo a transformar minha realidade, eu começo a transformar coisas dentro de mim, e depois que algo dentro de mim é mudado, o exterior também vai ser mudado. Então aquilo que nós fazemos todos os dias, igreja, com o passar do tempo, vai nos moldar quem nós somos. Davi fala isso no Salmo 1, olha só o que diz Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Você conhece esse versículo? Davi está falando, olha, o nosso prazer não está no carnaval, o nosso prazer não está na folia, ele diz antes de tudo, o teu prazer, o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, eu quero pegar o finalzinho, o que ele faz? Na sua lei, medita um culto só, um domingo de manhã. Quando o bispo Fê está lá, eu medito medita dia e noite. Lembra do fiel no pouco? Lembra um pouquinho todo dia? Então a Bíblia vai nos mostrar que nós temos que sustentar as nossas decisões diariamente. O hábito, meu amado, ele deve ser contínuo. Fala assim comigo, hábito é contínuo. Fala assim, hábito não é ocasional. Tem gente que diz, não, eu tenho hábito. Não, você não tem hábito nenhum. Hábito é algo que você faz de forma contínua. Então, hábitos, eles não mentem, meus amados. Eles vão revelar quem de fato está governando a sua vida. Então, mostre o hábito de alguém e você vai conseguir ter o reflexo de quem é o Senhor daquela pessoa. Quem é o Senhor daquela vida. Então não tem como omitir, hábitos não mentem, eles vão revelar quem está governando a sua vida, o que é prioridade para você, o que de fato é prioridade, não de acordo com o que você fala, não, bispo, para mim prioridade é na casa de Deus, então me mostre com os seus hábitos que você está na casa de Deus. Se a sua rotina e os seus hábitos não comprovam que você busca o reino em primeiro lugar, não é o que você fala, é o que você faz, você consegue compreender? A geração de hoje é uma geração muito emocionada, que tem uma fala muito bonita, um discurso muito bonito, mas a vida que nós levamos é que mostra quais são os nossos hábitos, não é o nosso discurso, porque se fosse por discurso, meu amado, todo mundo estaria vivendo uma vida maravilhosa. O discurso que sai da boca da geração de hoje, olha, você fala, uau, quanta maturidade, quanta espiritualidade, mas quando você vai ver de fato o que a pessoa faz, que vai revelar os hábitos dela, você fala, não tem nada a ver com o discurso. Jesus falava isso no passado, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então a gente vive uma geração que honra Jesus com os lábios, mas a vida está distante de Jesus. Então não é dizer eu amo a Jesus, é mostrar que eu amo a Jesus com as minhas atitudes. Quantos estão compreendendo que o Espírito está nos levando? Eu sei, igreja, que isso aqui é um pouco confrontador, mas eu não estou aqui para passar a mão no seu ego, eu não estou aqui para massagear o seu coração, eu estou aqui para confrontar você pela palavra, porque a palavra é que liberta. A palavra corta, e quando corta dói, mas é libertador, porque nos salva. O que disse Jesus? E conhecereis a... E o que ela faz quando você conhece a verdade? Ela liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós só somos libertos quando nós de fato entendemos a verdade. Então eu costumo dizer nos meus cultos, eu trago verdades da parte de Deus, porque essas verdades, elas te livram de quem você é, elas te livram dos seus desejos, dos seus pensamentos. Então fala comigo, os hábitos não mentem. Fala, eles revelam quem é o meu Senhor. Você entendeu isso no primeiro ponto? Até aqui estamos juntos, alinhados? Põe para mim o ponto 2. O maior problema não é começar bem, porque se fosse começar bem, estaríamos todos maravilhosamente bem. O maior problema é você permanecer. Então, todo ano começa igual. Decisões novas, promessas novas, metas novas, mas você sabe que poucos conseguem sustentar essas decisões. Poucas pessoas conseguem sustentar e traduzir aquilo que foi uma decisão em hábitos. E o problema, então, nós podemos constatar que não é a falta de força de vontade, mas é a falta de hábitos estabelecidos. Uma série de mensagens como essa, meu amado, não é para você sentar aqui, ouvir um sermão e falar, uau, que palavra. É para você sentir um incômodo do Espírito, para você se levantar e mudar aquilo que tem que ser mudado. Para que o seu relacionamento, você marido, mulher, você venha viver de fato transformação, é você melhorar cada dia. É você buscar cada dia o que a palavra de Deus diz, para que você tenha, sabe, a sua educação com os seus filhos de uma forma mais assertiva. Você vai ter que mudar, você vai ter que buscar no Senhor. Então essa série, ela vem para nos confrontar, para que a gente venha criar esses bons hábitos, porque a emoção, ela pode fazer até a pessoa começar um processo, mas é o hábito que vai sustentar o processo. Eu traduzo, já falei isso aqui inúmeras vezes, mas eu traduzo a geração de hoje como uma geração extremamente emocionada, e eu não estou falando somente daqueles que não conhecem Jesus. Eu estou falando principalmente do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que se tornou emocionado. Enche locais, enche talvez estádios, e eu não tenho nada contra isso, é maravilhoso, mas os estádios estão lotados, mas os corações estão vazios da palavra. Eles buscam o quê? Uma atmosfera.
E eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eles confundem atmosfera com transformação, com evangelho. Então, essa é a geração de hoje. Eu preciso estar num dia, eu preciso ir ali. E isso é o quê? É um arrepio da carne. E aí ela vai baseando a vida dela com Deus de arrepio em arrepio. Então, se eu não chorei no culto, o culto não foi bom, porque não mexeu com o meu sentimento. Se eu não me arrepiei, o culto não foi bom, porque não mexeu. Só que a palavra é muito clara, meu amado. Não vem por um arrepio, não vem por sentimento. Eu já citei aqui Paulo, nós somos guiados pelo que nós cremos, é por fé. Não é por arrepios momentâneos em um dia específico. Não é um dia que aconteceu alguma coisa, não. É aquilo que você vai sustentar, os seus atos que você sustenta durante todo o processo. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso aqui não tem nada a ver com a vida eterna. Jesus está falando de você ser salvo muitas vezes dos seus pensamentos, da sua carne, do seu coração. E a perseverança, entenda, não é um evento isolado. Eu perseverei hoje. Não, isso não é perseverança. Isso é emoção da carne. Hoje eu consegui. Perseverança está ligado, meu amado, a um estilo de vida. Sabe, perseverança é você construir hábitos todos os dias. E quando eu falo então que o maior problema não é começar bem, mas é você permanecer, eu sei que eu estou tocando numa realidade espiritual muito clara, porque começar bem é fácil. E se nós quisermos sair um pouquinho desse lugar um pouco espiritual, e se você quiser olhar para a rotina de uma pessoa, quantas pessoas que falam, eu vou começar segunda-feira, alguém já falou isso aqui? Eu vou começar segunda-feira? Na terça já tinha desistido. Eu vou começar uma dieta, eu vou começar academia. A pessoa, ela foi lá, se matriculou, pagou a matrícula, ela estava achando que a academia é bolsa de valor, né? Ela foi lá e investiu, achando que vai trazer retorno. Não só investir, eu pago todo dia a mensalidade, mas eu não apareço lá. Eu vou entrar num curso de inglês, eu me matriculei. Se você não for todos os dias no curso de inglês, você vai aprender a falar inglês? Se você se matricular na academia e não aparecer nunca mais lá, você vai chegar que nem o Arnold Schwarzenegger depois de um mês? Não vai. Você precisa fazer a sua parte, sim ou sim, igreja? Então entenda que espiritualmente você também precisa desenvolver, sabe, disciplinas espirituais diárias para que você venha a exercitar a fé. A palavra de Deus diz que uma vez que nós recebemos a fé, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Paulo vai dizer com tremor e com temor. O que é desenvolver a salvação? É você a cada dia ter disciplinas espirituais pelas quais você vai fortalecendo a fé como um músculo e você vai exercitando ela. Então é o que eu digo, começar bem é fácil, é empolgante, é motivador. Começar bem exige só uma emoção. Começar bem exige só uma inspiração, uma decisão momentânea. Por isso que muita gente está começando. Começa o ano animado, mas chega fevereiro já tem um desânimo. Começa o ano com um propósito, cheio de fé, com um plano espiritual, com convicção. Mas agora, permanecer. A palavra de hoje é essa, meu amado, é permanecer. Nós não podemos ser cristãos que ficam oscilando. Hoje sim, hoje não. Hoje sim, vivo, morto, vivo. Não tem nada disso, amado. Nós precisamos estar num lugar de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você desenvolver constância com Deus. Então, permanecer exige isso. Exige algo diferente. Permanecer exige você ter constância, você ter disciplina, maturidade, você ter renúncia. A geração de hoje não quer falar de renúncia. Eu comprometo. A pessoa, o Espírito toca, ela sabe, não, eu não vou mais cair nesse pecado. Eu não vou ser mais guiado pelo pecado. Ela se compromete num culto lá, em um dia. Mas agora ela tem que sustentar aquela decisão. Ela tem que, permanecer naquela decisão. Porque senão no outro dia ela já caiu de novo. Ela já voltou para a velha vida. Então, exige renúncia, exige uma construção de hábitos saudáveis. A Bíblia, ela nunca, colocou o foco no começo. A Bíblia sempre vai nos apontar essa constância. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes 7:8, diz assim, melhor é o fim das coisas que o seu princípio. Nós vamos ensinar isso para a geração. Muitos querem só o princípio, tem muita iniciativa, né? Agora, cadê a acabativa? Não tem acabativa. Inicia, eu começo, conta comigo. E o que eu já ouvi de conta comigo, bispo? Bispo, conta comigo. Eu já ensinei você, jamais se comprometa debaixo de emoção. Às vezes acaba o culto, a pessoa vem aqui na emoção. Bispo, conta comigo. Eu falo, amanhã eu vou contar com você, segunda-feira, hein? Alô, abençoado. Estou contando com você. Sabe o que é, bispo? É que caiu a ligação. Cadê? Conta comigo. Eu estou junto. Estamos juntos. Estamos juntos, ele vai até... Não, vai nada, até o infinito nada. Estamos juntos, ele acaba no segundo dia, 3 dias. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, o estamos juntos já acabou também. Acabou, não tem mais estamos juntos.
Porque a geração de hoje tem muita iniciativa, mas não consegue sustentar a decisão. Então jamais toma uma decisão debaixo de uma emoção, amado. Toma uma decisão debaixo de oração, é bem diferente. Se comprometa. A Bíblia vai dizer que nós estamos enredados com o que sai da nossa boca. Nós não podemos fazer votos de tolo. Se você se comprometeu com algo, agora cumpra aquilo que você se comprometeu. É isso que homens maduros fazem. É isso que homens espirituais fazem. Nós não estamos aqui falando para crianças emocionadas, até porque o apóstolo Paulo é muito claro. Ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino. Mas ele diz, mas teve um momento que eu deixei de ser menino. Eu deixei as coisas de menino. Então nós precisamos deixar coisas de menino. E homens, e aqui eu estou falando do sexo masculino, estou falando de homens, de pessoas maduras, você mulher também, crentes maduros, eles sustentam aquilo que eles se comprometeram. Então, se você se comprometeu em algo com Deus, com alguém, agora sustente isso, meu amado. Crie um hábito. Faça valer aquilo que você deixou sair dos seus lábios. Por quê? Porque o reino ele não é vencido por quem começa forte. O reino ele é vencido por aquele que permanece fiel até o final. E é exatamente aqui que muitos estão tropeçando. A emoção ela pode sustentar o seu começo, mas é só o hábito que você vai desenvolver que vai sustentar toda a sua caminhada. Não, eu vou na igreja todos os cultos, eu vou orar, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Tá bom, mas depois a pessoa não consegue porque ela não criou aquele hábito. Ela não consegue sustentar aquilo, ela começou só numa emoção da carne. Então eu quero dizer para você, fechando o ponto 2, que sem hábitos a fé ela vira só uma sequência de começos. Então hoje eu estou começando. E amanhã eu estou começando. Agora eu vou começar aqui, ó. Deus falou comigo. Deus falou, eu vou começar. Aí ele começa aqui alguma coisa. Aí depois ele já enjoou daqui. Ele fala, não, agora eu vou começar aqui. Ah, agora Deus falou, eu estou começando aqui. Agora sim, Deus deu a direção, eu ouvi, Deus confirmou, alguém colocou. Aí depois ele desistiu daqui. Aí agora ele vai começar aqui. Sabe o que acontece com essa pessoa? Quando ela se dá conta, passou 5, 10, 15 anos, ela está onde? Exatamente no mesmo lugar. Porque tudo que ela começa, ela volta depois. Ela desiste. Aí começa aqui e ela desiste. Começa lá, ela desiste. E ela está onde? Parada na vida. Não, a igreja não funciona. Que igreja não funciona, cara? A palavra do pastor não tem poder. A palavra, eu vou buscar outra coisa. Por quê? Porque você não quer encarar que a mudança que você de fato se compromete, você não sustenta ela. E aí depois é muito mais fácil a gente colocar a culpa no colo de alguém. Então a culpa é o Lula, a culpa é o Bolsonaro, a culpa é o Xandão, a culpa é o outro, é a política, a culpa... Não, vai vir um plano... Deixa eu te falar uma coisa, a sua salvação não vai vir de um plano econômico, não vai vir de um nome, a sua salvação vem do céu, Senhor Jesus Cristo, não vem da esquerda, não vem da direita, mas vem do alto. Ele é o nosso Pai de amor bondoso, dele vem toda a dádiva, vem lá do alto, diz a palavra, dele não há sombra, nem mudança, variação não há. Mas a geração de hoje quer que alguém traga a resposta, que vem de um nome, de um plano. Não vem, não vai vir. E aí fica sempre esperando algo e não se compromete em fazer a diferença. Fala assim, a minha mudança vem do alto. Fala, Jesus Cristo. É dele que vem a nossa esperança, meu amado. Então, sem hábito, a fé vai virar essa sequência de começos. E o problema é que essa pessoa está sempre começando, ela está sempre no mesmo lugar. Então, que você entenda que Deus te traz aqui hoje para que você receba uma palavra do coração dele, para que você venha de fato a viver uma vida nova de Romanos, novidade de vida. Coisas novas todos os dias. Terceiro ponto, você está comigo aqui? Em nome de Jesus? Deus, ele sempre trabalha no interior para mudar o exterior. Eu preciso ser um pouco mais incisivo nessa questão. Muitos estão querendo que coisas no externo sejam mudadas. Só que durante essa série nós já vimos inúmeros exemplos. Nos últimos 2 cultos eu citei a vida de Zaqueu. E eu queria lembrar, porque Jesus ele não mudou Jesus não mandou Zaqueu ele devolver nada. Jesus ele não mandou Zaqueu mudar de profissão. Jesus ele sequer deu uma lista de regras para Zaqueu. Mas a Bíblia diz que depois que o coração de Zaqueu foi transformado, algo fora também foi transformado. Vamos só lembrar lá em Lucas 19:8, diz, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu quero que você entenda que a mudança interior, ela tem que gerar hábitos novos. Zaqueu mudou o coração. Dentro dele mudou algo. O que nós estamos vendo agora? Fora algo sendo mudado. E eu tenho que voltar nessa questão com você. Nada vai mudar fora sem que antes dentro seja mudado. Deus primeiro quer o teu coração. Ele quer o teu coração. Não, eu preciso, Bispo Fê, que Deus mude a minha casa. Eu sei que você precisa, meu amado, mas Ele quer mudar o seu coração primeiro.
Ele quer mudar a sua mente, Ele quer renovar a sua mente. Porque a gente vive essa geração esperando sempre que alguém vai jogar uma corda pra gente, que alguém vai sempre vir, e Deus já veio, meu amado. Ele já morreu na cruz, Ele já verteu o sangue, Ele já consumou todas as promessas, diz que nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Então agora é nós moldarmos o nosso coração à palavra, é nós entendermos que Deus quer transformar o nosso coração, e depois que algo dentro de nós é mudado, o externo é mudado. Eu tenho citado, que nós já lemos aqui também recentemente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que no meio de uma Babilônia, no meio de um lugar totalmente hostil, onde um sistema imperialista era vivido, onde eles eram, mandados por um imperador, um rei, adorar uma imagem, eles falaram: nós não vamos nos dobrar, nós não vamos adorar outra imagem, nós não vamos adorar outro Deus. O que é isso? Uma convicção no coração. E aí o rei manda aqueles 3 jovens para uma fornalha, acende 7 vezes mais, e diz a palavra que quando ele vai olhar pela janelinha, ele falou: nós não jogamos 3 homens, eu vejo 4 homens, porque estava ali Jesus com eles. E eles são tirados daquela fornalha sem cheiro de fumaça, sem cabelos queimados, sem roupa queimada. E diz que depois daquilo o rei faz um decreto para dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus verdadeiro. Eles poderiam dizer assim: não, depois que o rei mudar o decreto, a gente faz alguma coisa. Depois que o rei... Não foi depois que o rei, foi primeiro o coração deles. E depois de algo dentro, o decreto foi mudado. Você consegue entender essa dinâmica? Com Zaqueu é a mesma coisa, meu amado. Você precisa entender de uma vez por todas que a sua realidade ela só vai ser mudada quando primeiro o seu coração for mudado. Muita gente quer mudar o resultado, mas não consegue entender que para essa mudança de resultado precisa de um processo diário. Deus, Ele não muda histórias através de eventos. Deus, Ele muda história através de processos que são sustentados. Por isso que uma série como essa é fundamental, porque existem processos que Deus quer sustentar. Eu poderia ter pregado só uma mensagem isolada sobre mudança de ano, talvez já tinha ficado no mar do esquecimento, mas o Espírito me impele, me incomoda, me dirige a falar sobre isso de uma forma exaustiva, para que você, seja confrontado por amor pela palavra e por este altar, para que você venha viver de fato coisas novas, para você não chegar no final do ano mais uma vez frustrado, falando: esse ano eu não consegui viver nada novo. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue se comprometer com aquilo que você planejou no início do ano. Então Deus vem com o seu amor, e numa série Ele vem aqui e Ele vem confrontando. E eu posso perceber, meu amado, que muitas vezes uma palavra como essa de mudança, ela é indigesta para grande parte do povo de Deus. Muitos não querem ouvir porque sabem que vão deixar coisas, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter arrependimento, vai ter que ter perdão, vai ter que liberar perdão, vai ter que ter conversa difícil. O que Deus está nos falando? Tem coisas em 2026 que nós vamos ter que manter, tem coisas que nós vamos ter que ajustar, mas tem coisas que nós vamos ter que parar de fazer. E para parar de fazer, muitos falam: mas aí vai gerar um caos, um estresse lá, cá. E aí eu venho num domingo e falo: olha, seu ano vai mudar quando você mudar o coração. Aí eu falo: lá vem ele de novo. Eu vou ficar aqui, vai, é só uma mensagem. Aí quinta-feira, graça e paz, meu amado. Estou eu lá de novo. Ele veio de novo, falar que eu tenho que mudar. Aí vem segunda, aí vem quinta, aí vem domingo. Mas não sou eu, é o Espírito Santo que quer que você de fato viva a vontade dEle na sua vida. É Deus que quer que você viva o plano dEle na sua vida, a vontade dEle na sua vida. Então Deus, Ele não quer, mudar em evento, uma mensagem isolada. Ele quer que você sustente esses processos. Você pode dizer com a sua mão levantada, em nome de Jesus, fala: eu vou sustentar, se comprometa comigo e com Cristo, eu vou sustentar os processos de mudança de hábito na minha vida. Eu creio, amados, que nós vamos viver coisas novas em 2026. Como que nós vamos viver coisas novas em 2026? Porque nós já estamos tendo o nosso coração mudado e moldado pela palavra. Em nome de Jesus. Coloca o ponto 4. Eu falei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eu quero falar um pouquinho sobre Daniel, porque Daniel, ele mostra uma vida governada por hábitos, não por circunstâncias. E hoje eu vou bater nessa tecla, meu amado. A geração de hoje é governada pelas circunstâncias. É governada pelas situações ao redor. Elas não conseguem exercer um autogoverno. Elas são guiadas pelas circunstâncias. Mas ou nós somos guiados pela fé, ou nós somos reféns das circunstâncias. Bispo Fê, me ensina como é que eu faço isso. Entenda, todas as circunstâncias ao seu redor, elas têm que ser tracionadas. O que é isso? Elas têm que ser conduzidas pela visão que Deus está te dando. Deus está falando de uma palavra profética. Deus está te dando uma visão. Deus está te dando uma direção. É essa palavra. Lembra no final do ano? Apenas uma palavra. É uma palavra que faz com que todas essas circunstâncias sejam transformadas. Porque você pega toda a circunstância e você traciona essa circunstância para que essas circunstâncias sejam torcidas e elas venham a viver a realidade da visão. Está claro no seu coração?
Então não é, eu não vou sair daqui porque é a minha realidade, porque onde eu vim, a minha origem. Não, isso é desculpa. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem um poder de Deus. Paulo vai dizer que há um poder que age através de nós, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. É o poder dele que opera através de nós. Então não tem como você ser crente, crer na Bíblia e você fala, não, mas é isso, mas também o meu chefe, mas é que você não sabe a esposa que eu tenho, você não sabe a que eu tenho, meu amado. É bênção minha. Você não sabe, ele prega isso que ele não sabe o marido que eu tenho. Quem escolheu casar com ele foi você, querida, não fui eu que escolhi. Ninguém pôs uma arma na tua cabeça e falou, casa. Então agora nós não podemos entrar num lugar de vitimismo. Não, mas é porque eu ganho tanto, é porque eu vim... Amado, todas as realidades podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, é isso que eu creio. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, você está vendo? Ou a gente crê na Bíblia ou a gente crê nas nossas circunstâncias. E aí a gente vai viver um povo circunstancial. Então não, a minha circunstância, o lugar que eu moro, o lugar que eu trabalho, quanto eu ganho, a minha esposa, o meu filho, o meu marido. E aí você vai justificando algo que você não quer encarar e mudar como realidade. Então Deus nos traz aqui, eu sei que isso confronta muitos corações aqui, porque é justamente o seu posicionamento que vai fazer com que essas circunstâncias elas sejam tracionadas pela visão que Deus te deu. Nós estamos aqui há 2 anos e meio, 3 anos numa sala de cinema, meu amado. Nós perdemos primeiro aquela que era a bispa dessa igreja, mestre na palavra, a líder espiritual, Deus recolheu. Nós ficamos ali no último endereço durante ali mais 1 ano, 2 anos, e depois Deus fala, entrega o endereço, entrega o imóvel, e nós sem saber para onde íamos, viemos até aqui, Deus proveu esse cinema, nós estamos aqui há 3 anos, vai fazer 3 anos que nós estamos aqui, já não fez? 2,5. Eu tenho VAR no culto, eles fazem assim, ó. 2 anos e meio que nós estamos aqui. Eu quero que só você entenda. Nós teríamos todo o direito de ter um discurso. O que vai ser de nós? Deus levou a nossa mãe. O que vai ser da igreja? Deus também mandou a gente entregar o prédio. Deus, o que vai ser de nós? Mas Deus nos deu uma palavra. Deus nos deu uma direção. E todas aquelas circunstâncias então foram tracionadas de acordo com a visão que Deus nos deu. O que diz a palavra? Vocês já estão muito tempo rodeando essa montanha, virai-vos para o norte. O que é isso? Olhem para frente. E nós falamos, Deus, o Senhor está nos dando uma palavra. E nós poderíamos falar, não, vamos ficar lá, nós não temos recursos, nós não temos caixa, nós não temos como comprar um imóvel. E aí Deus falou, compra, é imóvel. Nós falamos, então nós vamos comprar. E nós começamos a mover os nossos pés, mas o mar estava totalmente fechado. E enquanto nós começamos a mover os nossos pés, você sabe da história, mas deixa eu lembrar, talvez você está chegando aqui hoje. Nós levantamos em 2 meses 50 mil reais, que foi o sinal para comprar um terreno de 6 milhões de reais. Me explica que lógica que é essa? Se isso não é fazer com que a circunstância... Eu poderia dizer, Deus, eu não tenho 6 milhões, como é que eu vou comprar? Me dá um terreno de 50 mil. Mas Deus falou, você vai ver agora, meu amado, a multiplicação dos pães e dos peixes. Abençoa, dá você mesmo de comer para eles, Fernando. Abençoa esses pães, parte eles, e você vai ver que vocês ainda vão chegar no final recolhendo 12 cestos cheios. O que eu preguei quinta-feira, meu amado? Quinta-feira, na multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam com fome. Os caras mais experientes chegam para Jesus, despede a multidão aí, Jesus não vai dar. Eu imagino a indignação de Jesus de olhar para aqueles discípulos que acordavam com ele, que dormiam com ele, que eram ensinados e discipulados, por isso eles eram discípulos, deles olharem e falarem, despede as multidões. Jesus deve ter falado, vocês não entenderam nada. Seus cabeça oca, vocês não entenderam nada. Aí tem um jovem no meio da multidão, com o seu McFishzinho lá, ele está de boa ali, e ele pega aquele jovem e dá uma aula para aqueles discípulos. Ele fala, tudo que eu tenho eu coloco nas mãos de Deus. E eles ainda dizem, mas o que é isso para tanta gente? E aí vem a instrução, porque sempre antes do milagre tem a instrução. Assentai-vos, repartem o povo, organizem o povo em grupos de 100, em grupos de 50. Entendo o que Deus está fazendo, meu amado. Sempre antes do milagre vem a organização. Eu falei sobre isso quinta-feira. Organiza a sua vida, organiza a sua agenda, porque Deus quer derramar bênção sobre você. Deus quer derramar bênção sobre a tua casa. Só que o problema é que você não consegue construir uma ordem para, suportar o milagre que Ele quer depositar sobre a tua vida. E aí essa vida desregrada, essa vida sem agenda, essa vida sem nada. Não, mas eu quero o milagre. Deus está dando um milagre através da instrução. Então entenda, assim como Daniel, uma vida ela é governada por hábitos e não pelas circunstâncias. Esta igreja está mostrando de forma clara esse testemunho. Nós poderíamos estar todos em casa agora, fechados as portas, falar, acabou, não. Entendam a minha dor de filho, perdi a minha mãe. Aí Deus me leva lá para Josué 1,9. Moisés, meu servo, é morto. Pega esse povo e passa pelo Jordão.
falei, Deus, mas e o meu luto? E Deus falou, Clovis, tem uma missão para você fazer, moleque. Levanta e pega o povo e passa o Jordão. Mas e os meus sentimentos? Levanta. Há algo maior do que o seu umbigo, há algo maior do que a sua dor. Levanta e no meio do caminho você vai ver essa sua dor sendo curada e tratada. Então, meu querido, quando eu chego aqui, eu sei do que eu estou falando, estou lendo uma palavra bonita, eu estou falando de uma vida com Deus. No maior luto da minha vida, eu pude falar para Deus, Deus, não são as circunstâncias que guiam a minha vida, é a tua palavra, é a tua visão, é a tua direção. E nós hoje estamos aqui já começando a adaptar um terreno que não existia. Por quê? Porque tinha uma palavra, tinha uma direção. Olha para a tua vida, meu querido, não deixe as circunstâncias te governar. Então aqui a gente entra em Daniel de uma forma muito poderosa, porque Daniel ele viveu em um ambiente hostil, como talvez você esteja vivendo. Ele viveu num sistema pagão, com um governo ímpio. Ele viveu debaixo de uma pressão cultural, assim como nós vivemos hoje, uma pressão cultural, vozes do inferno falando na mídia, nas redes sociais. Daniel viveu tudo isso, mas a Bíblia diz algo impressionante que muda toda a história em Daniel 1:8. Diz, resolveu Daniel firmemente. Você tem que decorar isso. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Primeiro ele resolveu, depois ele externaliza isso e pede para o chefe dos eunucos. A decisão é sustentada com uma ação. Você consegue entender? Isso eu também decidi, então agora sustenta. Sustenta. Daniel não resolveu uma vez. Por que a Bíblia usa essa expressão firmemente? Porque não foi só uma vez, ele resolveu constantemente, diariamente, com convicção. Ele criou hábitos naquilo que ele tinha decidido. Ou seja, não é uma decisão que foi algo momentâneo. Muitos decidem algo no culto, na segunda-feira não conseguem sustentar a decisão. Muitos decidem algo com Deus no domingo de manhã, chega domingo à tarde e já não consegue sustentar aquela decisão, é algo momentâneo. Só que a decisão dele foi traduzida em um hábito. E nós lemos Daniel 1:8. E eu vou passar com você agora 6 capítulos para frente. Olha o que diz em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura tinha sido assinada, o decreto do rei, não pode adorar outro Deus, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças, e diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, não foi uma decisão momentânea. Em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente. Em Daniel 6:10, como costumava fazer. A gente precisa aprender com Daniel, meu amado. A gente precisa sustentar as nossas decisões. E aqui eu preciso que você preste atenção e perceba algo poderoso, porque não era quando dava tempo que Daniel... Posso ouvir um amém da igreja? Não era quando dava tempo, igreja. Ah não, bispo, eu tenho Deus na minha vida como uma peça de Lego. Quando dá tempo eu encaixo Ele na minha rotina, eu encaixo Ele na minha agenda, se dá. Eu preguei domingo passado, né? Se der. Você não está buscando o reino em primeiro lugar, você está buscando qualquer outra coisa. E a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas hoje as pessoas estão desenfreadas daquela corrida dos ratos, correndo atrás das coisas, correndo atrás e perdendo o que é essencial, o seu tempo com Deus. A Bíblia diz que é no céu, é lá que nós devemos acumular galardão. Como costumava fazer. Não era quando dava tempo. Não era, sabe, quando o cenário ajudava. Nossa, hoje está favorável para eu fazer uma oração. Hoje o cenário, Daniel não estava nem aí para o cenário. Não era quando era conveniente. A Bíblia diz 3 vezes ao dia. Eu não sei você, meu amado, mas Daniel poderia... não pode mais adorar outro Deus. Quer saber? Vou continuar adorando, mas quietinho na minha. Ele subia, abria a janela, virado para Jerusalém, e como costumava... O que Daniel estava mostrando? Eu não sou guiado por uma voz da cultura, eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu sou guiado pelos hábitos espirituais que eu construí com meu Deus, e é isso que sustenta a minha vida. É isso que sustenta a vida de um crente, meu amado. Porque em Daniel 1, ele decide firmemente, mas em Daniel 6, ele está fazendo aquilo que ele está sustentando aquilo que ele decidiu. Então Daniel, ele não sobreviveu à Babilônia por causa de um dom, por causa de uma unção sobrenatural. Daniel, ele sobrevive no meio da Babilônia, meu amado, por conta de hábitos espirituais constantes. E aí você fala, nossa, como foi maravilhoso. O que fizeram com ele por ele ter orado 3 vezes ao dia? Lançaram ele na cova dos leões. Aí ele podia falar, Deus, mas e aí? Eu estou te adorando, eu tenho um compromisso contigo.
E agora me lançaram na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que os leões não conseguiram devorá-lo, meu amado, porque o hábito de Daniel já tinha ali formado nele um homem inabalável. Ele não estava nem aí para a circunstância, para o rei, para o decreto, para nada. Ele estava ali, o que importa era que o coração dele estivesse agradando o coração de Deus. E que o coração de Deus fosse agradado por ele. Eu quero que você aprenda nessa manhã que quem tem hábitos com Deus não é destruído pelo sistema. Então crie hábitos com Deus. Mas e a voz da cultura? E a voz profissional? Amado, o sistema não pode destruir aquilo que você cria com Deus. E se me jogarem nas covas dos leões? O Senhor vai fechar a boca deles. E se me lançarem na fornalha acesa? O quarto homem da fornalha vai estar com você lá. Então crie hábitos com Deus. Porque quem cria hábitos com Deus não é destruído pelo sistema. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado, diga isso. Quem cria hábitos com Deus não é destruído por um sistema mundano. Deixa eu te ensinar algo poderoso. Quando você cria um hábito com Deus, você não permite que Satanás roube a semente. Na parábola de Marcos. Sabe, isso aqui tem ecoado dentro de mim. Porque eu tenho visto de um lugar espiritual, de liderança. Eu tenho visto quanto o inimigo tem conseguido roubar sementes que o Senhor tem semeado. O Senhor vem a cada culto através desse altar e semeia sementes. Semeia. O semeador saiu a semear, diz a parábola. Mas depois o Satanás vem e rouba a semente. Como é que ele tem roubado a semente? Através de outras vozes, através de pensamentos conturbados, através talvez de uma rotina desorganizada, através de hábitos que não tem nada a ver com os hábitos espirituais, com disciplinas que você vive na sua vida que não tem nada a ver com a disciplina do Espírito, das coisas de Deus. Aí depois, não sei porque não acontece na minha vida, não sei porquê. Quando você cria hábitos com Deus, o sistema não te destrói. O Satanás não consegue roubar sementes. Não permita, meu amado, que nunca Satanás roube mais uma semente daquilo que Deus depositou em você. Eu sei que um culto como esse para muitos é, bispo, mas amado, é isso que vai te libertar. Eu como pastor, eu quero emancipar, eu não quero ser o seu dono, porque você não pertence a mim, você pertence a Jesus. Eu quero convocar você, eu quero impulsionar você, eu quero emancipar você para viver a liberdade que Cristo já depositou sobre a tua vida. Só que essa liberdade só vem pela verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para muitos pastores não é interessante uma palavra como essa. Por quê? Porque tira o poder do pastor da ovelha. E aí o pastor ele tem a posse. Não, as ovelhas são minhas. As ovelhas não são minhas, cara. Você não pertence a mim. Todos nós pertencemos a Jesus. Não vou dizer que a ovelha é minha. Ele é o verdadeiro pastor das nossas almas. Só que a gente vive uma geração onde o pastor não prega isso. Porque, não, se eu pregar liberdade para a igreja, como é que eu vou comandar? Quem comanda é o Espírito, não é o pastor. Quem convence é a palavra. O apóstolo Paulo ele tem uma frase que ecoa dentro de mim. Não é por palavra persuasiva, mas é pelo poder do Espírito, disse o apóstolo Paulo. Não é pelo meu poder de comunicação, não é pelo poder do pastor, é pelo Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Quem convence é o Espírito. Quantos estão ouvindo a voz do Espírito, digam amém. Vamos para o quinto. Hábitos simples que mudam o ano. Vamos começar a aterrissar tudo isso aqui, para você entender como que você vai agir na sua semana. Durante essa série eu tenho batido em algumas questões, você já percebeu, voltado em alguns temas, em alguns pontos. E eu quero ir para o final, falando mais uma vez, que aquilo que Deus tem nos pedido não é algo extremamente complexo. Por mais que seja confrontador, desafiador para muitos na carne, se você parar e racionalizar um pouco, aquilo que a palavra de Deus tem nos pedido não é algo, complexo, difícil. Se você for olhar, sabe, de forma, até mesmo com a sua razão, não é algo impossível o que Deus está nos propondo a fazer. Não é algo sobrenatural. Ele está nos pedindo algo simples, só que algo constante. E eu volto a falar aquilo que Deus está pedindo. Talvez um horário fixo com Ele diário. Como Daniel costumava fazer. Bispo Fê, eu tenho um tempo com Deus. Quando chega o dia mal, aí eu vou correr lá, vou abrir a janela, igual Daniel. Deixa eu te contar uma coisa, Daniel não foi orar quando o dia mal chegou. Daniel tinha um costume de orar. E no dia mal ele só continuou a fazer aquilo que ele já fazia. Porque é outra característica do crente emocionado. Só busca Deus quando o calo aperta. Não, então eu vou para a igreja lá, porque sabe como é, tá difícil aqui para pagar o boleto. Amado, vou lá pegar minha bênção. Aqui não é passe não, cara. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção. Você é um abençoado. A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Então entenda como é que é a dinâmica do Espírito. Agora, não é quando o calo aperta que eu vou buscar a Deus. Eu busco a Deus todos os dias.
E aí quando eu passo pelo vale da sombra da morte, como disse Davi, eu continuo buscando a Deus, porque no vale também tem cajado e tem direção, tem vale e cajado, tem exortação de Deus. Mas aí Davi sai no finalzinho do Salmo 23, depois que ele passou pelo vale da sombra da morte, ele chega com uma confissão: certamente, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da nossa vida tem a bondade. O Lucão falou aqui, a alegria do Senhor, ela se renova pela manhã. O choro pode ter durado uma noite, mas já amanheceu na sua vida, meu amado. Hoje é a manhã de Deus renovando seus pensamentos. Hoje é a manhã de Deus renovando seu coração. Hoje é o maná de Deus caindo sobre a tua vida. Hoje é o alimento do Espírito que está nutrindo. Não é comida, é alimento. Isso aqui nutre. Porque comida você come e depois passa fome. Alimento gera nutrição para as suas células. Você está sendo nutrido pela palavra de Deus. Jesus falou: aquele que ouvir das minhas palavras, esse jamais voltará a ter fome. Aquele que comer do pão não volta a ter fome. Aquele que beber da minha água, esse jamais voltará a ter sede. Então entenda como que é a dinâmica do Espírito. Não é algo complexo, impossível. É um tempo com Deus. Talvez é começar o seu dia na palavra. Bispo Fê, eu começo meu dia no celular. Eu já começo curtindo, rodando o feed. Amado, comece o seu dia na palavra. O seu primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Não, eu tenho que ver o que se a Virgínia já desfilou. Eu tenho que ver. Cara, isso não vai mudar nada a tua vida. Eu tenho que ver se a Virgínia tem um Siri aqui. Eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver o Leão, não é Leão Lobo mais. Quem que é que faz hoje? Ela vê. Tem que ver o Léo Dias. Sabe de nada e não sei. A gente descobre assim as coisas. Como é que é? Léo Dias. É ele que você vê todo dia, né, mano? Tô brincando. Eu tenho que ver as notícias do Easy Fatos. Eu tenho que ver a notícia do Metrópolis. Eu tenho que... Amado, você tem que ir para a palavra, porque ela quer o seu alimento diário. Não é o Léo Dias, não é a Virgínia, não é o Vini Júnior, não é o Neymar Júnior, não é o Sandy Júnior. Nenhum desses vai alimentar a sua vida. Quem vai te alimentar é a palavra de Deus. Dele vem a nossa esperança. Nele está a nossa esperança. Então, veja, não é algo sobrenatural que Deus está propondo aqui. Deus está falando: olha, comece o dia na palavra, comece o dia com oração. Mas como eu disse na série do ano passado, da murmuração, né, o mal do século, não é começar orando: Deus, eu te entrego o meu dia, Deus, oh Pai amado, Deus valoroso, Deus amarado, e acabou: ô mulher, que coisa é isso em casa? Como é que pode as roupas aqui? Começa adorando e termina o dia inteiro murmurando. Não pode. Entrega os primeiros 30 minutos para Deus e depois todas as 24 horas e entrega para Satanás. Não pode. Constância, hábito. Lembra quando eu falava disso? Dá aquele zoom out, se enxerga. O que você faz todos os dias? Isso vai mostrar quem é o seu Senhor. Onde você vai, onde você senta, quem você se alimenta, como você responde, Isso vai mostrar quem está governando a sua vida. A Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então Deus não está pedindo nada sobrenatural. Talvez Ele esteja pedindo você organizar melhor a sua semana, você dormir melhor, para você viver melhor, você reduzir suas distrações, proteger os ambientes que você vai, criar rotinas espirituais simples, mas fiéis. Estar presente nos cultos, amém, igreja? Não, na ceia eu vou. Cara, na ceia. Esse é o seu padrão com Cristo? Um domingo você dá para Ele? Para aquele que te criou, para aquele que é o dono da vida, aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu... Você dá um domingo da sua vida para Ele? Eu falava quinta-feira sobre o princípio da mordomia, nós não temos nada. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua, a sua conta bancária não é sua, nem os seus filhos, nem o seu marido, o seu cônjuge é seu. Tudo é do Senhor. Você é mordomo e administra aquilo que Ele te permite administrar. Quando você entender isso, meu amado, você tira essa visão de posse. É meu, de criança mimada, é meu, dá, é meu. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Não, de Deus, bispo, é 10%. Não, 100% é de Deus. Ele só pede para devolver 10%, mas o 100% é dele. Então entenda, meu amado, tudo que nós temos, esse é o princípio da mordomia. Que você seja um bom mordomo daquilo que Deus te deu. O seu corpo pertence a Deus. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Como que você tem gerido o seu corpo? Como que você tem gerido os seus pensamentos? O que você tem assistido? O que você tem visto? Não é nada sobrenatural que Deus está pedindo, mas é algo constante. Vida espiritual, disciplinas espirituais constantes. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente aonde? Na piedade. O que Paulo está falando para o jovem Timóteo? Timóteo, olha, espiritualidade não é improviso. Espiritualidade, Timóteo, não é quando dá tempo. Prestar culto a Jesus não é quando dá na agenda.
Espiritualidade não é o que você vai buscar quando dá, quando você sente vontade. Vida espiritual é um exercício diário. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Como que nós começamos a ler segundo aos Coríntios? Examinai vós, provai vós. Agora Paulo está dizendo: exercita-te. Paulo está sempre colocando, sabe, a pressão no colo da gente. É o que o Espírito faz. Não, eu estou olhando para o outro, eu estou buscando no outro, eu estou olhando para aquele outro lado. Paulo está falando: exercita-te pessoalmente. Eu quero que você entenda nessa manhã que hábitos, eles não mentem, eles vão revelar quem está governando a sua vida. Mostra os seus hábitos, eu vou falar quem é o seu Senhor. Não mente. Não, o meu Senhor é Jesus Cristo. Então mostre com a sua vida. É o que eu costumo dizer, né? Viva aquilo que você posta. Tem gente que posta tanta coisa bonita, fala: meu Deus, que profundidade, que filosofia maravilhosa. Só que não condiz com a realidade. Fica num discurso barato. Então os seus hábitos, eles vão revelar quem é que governa a sua vida. Prega para quem está do seu lado e fala assim: os seus hábitos mostram quem governa a sua vida. Me ajuda, me ajuda, que eu estou indo para o final. Eu vou para o final, no ponto 6. Você sabe, recentemente eu preguei sobre Elias, que ele viu o fogo cair no céu, mas no dia seguinte ele não conseguiu sustentar o mover. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me levou de novo a esse momento. E eu queria lembrar com os irmãos que o dia extraordinário que não sustentou os dias comuns. Foi isso que viveu Elias em 1 de Reis, capítulo 18, verso 38, diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rio. Você sabe, Elias estava ali discutindo com os ímpios, com os profetas do inferno, 400 profetas de Jezabel, toda aquela história. E aí o Senhor manda fogo do céu, consome o holocausto, mata os profetas de Baal. Então eu quero que você entenda que isso é um mover sobrenatural. Você vê fogo cair do céu. É algo sobrenatural que está acontecendo aqui. Elias está ali sendo posto à prova. Eles estavam vendo quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus de Baal, se era o Senhor Deus de Israel. E aí então o Senhor vem e consome com fogo todo aquele holocausto. Isso acontece lá em 1 de Reis 18, 38. Só que a Bíblia continua a história. E no capítulo seguinte, no verso 4 do capítulo 19, diz assim: ele mesmo, está falando de Elias, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. A pergunta que eu faço do Espírito é para você me explicar, meu amado, como que alguém que viu algo tão sobrenatural, como que alguém que viu poder, como que essa pessoa pode dias depois estar emocionalmente destruído? Pensa que hoje você vê um milagre, você vê a coisa sobrenatural, e amanhã você está debaixo de um zimbro, você está debaixo de uma árvore falando: Senhor, me mata, eu não sou melhor que meus pais, Senhor, acaba com a minha vida. Você consegue entender o que aconteceu? Foi isso aqui? Elias vai lá, vê o poder de Deus. Aí Jezabel fala: eu vou fazer o que você fez com meus profetas, eu vou acabar com você. E aí ele vai de apaura, entra numa depressão, num medo, e foge, vai para baixo da árvore, depois vai se esconder nas cavernas. Então, entenda o que está acontecendo aqui. E a lição para nós é que experiências espirituais, elas não substituem a manutenção das disciplinas espirituais. Atenção, jovens, geração de hoje, geração descende. Nós precisamos explicar isso. Um dia de mover não substitui uma vida de hábitos espirituais. Porque hoje eu vou no estádio, rasgo, levanto o sapato, falo: conta comigo. Mas amanhã eu estou vivendo a vida profana, amanhã eu estou vivendo a vida desregrada, amanhã eu estou vivendo tudo contrário àquilo que eu me comprometi. Não é Daniel que sustentou firmemente. Então eu preciso anunciar isso para essa geração. Não é sobre um mover sobrenatural de um culto de domingo, é sobre uma vida de disciplinas espirituais que são mantidas e constantes. É na sua segunda-feira, quando ninguém está te vendo, quando não tem aplauso, quando não tem pé de contínuo, quando não tem nenhum arrepiozinho, é você falar: eu continuo sendo crente nesse dia. Eu continuo honrando meu Deus, eu continuo sendo e fazendo aquilo pelo qual fui chamado. É quando você está lá na oportunidade de estar no meio da roda dos escarnecedores, é você estar lá e fazendo a diferença, é você estar na sua escola, no seu colégio, no seu local de trabalho, é você negar a corrupção, é você negar o adultério. É nesse lugar que Deus nos chama, meu amado. Porque ser crente na igreja, até o diabo vira, até ele conhece a palavra. Ele não disse para Jesus: está escrito? Tentando Jesus no deserto. Agora o Senhor nos chama para nós termos uma disciplina. Fala comigo: disciplina espiritual constante. Manutenção de disciplina é o que o Senhor está nos chamando.
Porque Elias teve um dia extraordinário na presença de Deus, mas ele não sustentou aquilo nos dias seguintes. Isso aqui é um alerta para nós. O extraordinário, ele se perde na rotina comum. Aprenda isso. Quantas pessoas que viveram algo maravilhoso num culto de domingo de manhã, mas na rotina comum já perderam tudo aquilo, deixaram o brilho perder porque não sustentaram com disciplinas espirituais, não conseguiram ter uma manutenção da sua disciplina espiritual. Aí passou o quê? De um retiro espiritual. Passou de um dia, de um sábado, passou de um domingo, passou de um evento. Deus não quer que você viva de eventos em eventos. Deus quer que você viva uma disciplina espiritual constante. Quem não guarda a palavra, meu amado, vai perder o que a palavra produziu. Por isso que o Satanás vai lá e rouba a semente. Você precisa guardar isso no seu coração. E o maior perigo, então, eu tenho falado isso nos últimos cultos, talvez não seja não ouvir Deus. Talvez o maior perigo para essa geração é não reter o que Deus falou. Porque Deus está falando, você abre a Bíblia, Deus está falando. O problema é você não reter isso. O problema é você não praticar. O problema é você deixar Satanás ir lá e roubar a semente que foi semeada. Porque Deus está falando. Então não é um culto de novidades. Não é um culto. Deus está falando, é perseverança. É uma segunda-feira de oração. É uma quinta-feira ordinária que você experimenta o extraordinário. É uma terça-feira que não tem nenhuma chance de ver algo sobrenatural. É lá que Deus está falando que quer mover algo na sua vida. Mas é com disciplinas espirituais. Você sabe que existe uma expectativa muito perigosa no coração do povo de Deus, que é uma expectativa de que Deus precisa falar algo novo o tempo todo para que a gente continue firme. E eu posso dizer para você que isso é algo latente no corpo de Cristo, o consumo gospel. As pessoas estão sentadas para serem entretidas dentro de uma igreja. Então elas têm expectativa de que o pastor traga sempre uma novidade, o efeito uau, uau, aquela coisa, o arrepio. E sem se dar conta, a geração vai se tornando uma geração consumista. Porque se no culto não tiver nenhuma novidade, então Deus não falou. Se não tiver uma coisa diferente, então Deus... Só que a Bíblia nos ensina algo totalmente contrário a isso. Em Gênesis 12, eu falei sobre isso numa quinta-feira recente. Deus, ele aparece para Abraão e ele libera uma promessa. Ele fala, Abraão, o Senhor vai ter uma descendência. Eu vou te dar, sabe, um futuro. Deus fala o que vai fazer através da vida de Abraão. Põe para mim Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, sai da parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção, Abraão. Ele diz no 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo com Abraão? Liberando uma palavra em Gênesis 12. Só que eu quero que você entenda a progressão das coisas. Em Gênesis 15, anos depois, Deus ele aparece para Abraão. E quando Deus aparece para Abraão, ele não vai trazer algo novo para Abraão. Ele vai trazer uma convicção. Deus não chega e fala, Abraão, vamos mudar a rota. É um plano novo. Hoje vai ser diferente o culto. Hoje você vai experimentar. Não. Deus aparece de novo para Abraão para falar a mesma coisa. Põe Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse, olhe para o céu, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Estou falando de uma descendência desde lá de trás, Abraão. E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. O que a gente precisa entender, finalizando o culto de hoje? Deus, ele não volta para falar algo novo. Deus, ele aparece para fortalecer a fé de Abraão. Você que vem culto após culto querendo, uau, deixa eu ver o que Deus vai falar de algo novo. Talvez Deus volte só para fortalecer aquilo que ele já te falou. Ele começou o ano falando sobre um selo, sobre farei abalar o céu e a terra, sobre um prumo na mão de Zorobabel. Aí a pessoa fala, então em fevereiro ele tem que aparecer. Deus só está voltando e falando, tenha convicção naquilo que eu te disse. Mas se a gente tem o nosso coração consumista, a gente quer sempre o efeito uau. Então eu vou para outro lugar, porque eu preciso ouvir algo novo. E aí você vive de migalhas, que nem aqueles cachorrinhos que rastejam para comer as migalhas. Quando Jesus falou para aquela mulher que há um banquete, e nós como eleitos temos lugar à mesa. Nós não precisamos comer das migalhas que caem da mesa. Nós somos filhos amados e temos lugar nessa mesa, nesse banquete, porque Ele nos deu lugar à mesa. Então não viva correndo atrás de sinais. O profeta foi lá, eu vou atrás do profeta. O outro veio dos Estados Unidos, falou inglês, ele tem mais poder. O outro tem um sotaque espanhol. Esse aqui, amado, você está correndo atrás dos sinais, quando são os sinais que tem que correr atrás de você. E assim vai a geração evangélica de hoje, protestante. Assim vai o povo correndo atrás das migalhas. Então quando Deus aparece a Abraão aqui em Gênesis 15, ele não veio falar algo novo para Abraão, para entusiasmar o coração humano de Abraão. Ele só vem e fala para Abraão ter mais convicção naquilo que já tinha sido liberado lá em Gênesis 12. E isso nos ensina algo poderoso. Deus não precisa falar algo novo a cada mês, aprenda isso. Deus não precisa trazer uma novidade para você. Ele precisa que nós permanecemos firmes naquilo que Ele já nos falou. Então talvez janeiro tenha sido o Gênesis 15 para nós. Foi o mês onde Deus liberou a promessa. O que Deus falou? O ano do selo de Deus.
selados para reinar com Cristo. Então, fevereiro, qual que vai ser a palavra agora? Amados, talvez fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, até os confins, Deus volte para falar, continue convicto naquilo que eu te falei. Mas eu já conheço, eu já ouvi. Deus só está falando, continua firme. Bispo, quando eu conheci a graça, foi melhor do que a vida, foi maravilhoso. Eu estou esperando a próxima novidade, amado, continua firme nessa graça, porque essa é a nova e eterna aliança. Não sei se você entendeu, mas não vai ter outra aliança não, essa é a eterna aliança. Então, será? Não, era a lei, agora a graça, qual que é a próxima? E qual que é a próxima? E qual que é a próxima? E assim vive o povo de Deus, sempre buscando um golzinho, sempre buscando uma novidade, algo que vai, a minha carne tem que ser um prazerzinho. Para de viver assim, você não é menino, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus aparece hoje, no final do culto, para falar para você, continua firme naquilo que eu já te falei. Você não precisa de uma nova palavra, você precisa de mais convicção na promessa que já foi liberada. Então Deus, Ele não está falando algo diferente, Ele está nos chamando a andar na constância, está entendendo? Criar hábitos perseverando naquilo que Ele já falou, porque a promessa ela não é sustentada com novidade, a promessa ela é sustentada com perseverança. Fala comigo, promessa é sustentada com perseverança, não é novidade. Porque se você precisar de uma novidade para sustentar algo, você vai ficar todo culto vindo buscar uma novidade. E aí você fala, o culto hoje foi xoxo, o bispo Fê não estava inspirado. Amado, se eu li a Bíblia, eu não tenho que estar inspirado, a Bíblia é inspiração, a Bíblia é inerrante. Leu a Bíblia, a palavra foi aberta, Deus falou. Qual que é o problema da geração de hoje? Não se abrem mais as Bíblias nas igrejas. Não trazem Deus, não trazem ensino. Mas é a geração que quer viver, eu quero viver algo grande com Deus, eu quero viver algo novo com Deus. Você quer viver algo novo com Deus? Abra a palavra de Deus e Deus vai falar através da palavra. Deus fala em todo o tempo. Todo o tempo Ele está falando. O céu está falando. É você que está numa frequência errada e não consegue ouvir, porque está correndo atrás do que não tem que correr. Eu preciso terminar para a gente orar. Eu termino com 2 Tessalonicenses 2,15 que diz, assim pois, irmãos, olha o que diz a palavra do apóstolo Paulo, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, igreja, Deus está nos falando ao longo dessa série, não é para nós ficarmos que nem crentes emocionados, pulando de galho em galho, buscando coisas novas. Deus está nos falando, fiquem perseverantes na promessa, fiquem perseverantes naquilo que eu já liberei. Hoje não é o dia então de nós buscarmos algo novo, hoje é dia de nós decidirmos não soltar aquilo que Deus já nos deu. Você consegue entender isso nessa manhã? O que isso tem a ver com hábito? Hábito é não soltar aquilo que você comprometeu. Constância, perseverança. Eu volto a dizer o que eu disse no início, uma série como essa é o que a igreja evangélica atual precisa ouvir. Uma igreja que é dependente de ritos, que é dependente de símbolos, de coisas judaizantes, quando a Bíblia diz que tudo isso já passou. Ele diz, a lei caducou. E as pessoas estão buscando numa água, numa fita, em alguma coisa, algo, porque o nosso país ele é supersticioso. Mas nós entendemos que o justo vive por fé. E é a fé em Cristo que faz as coisas acontecerem. É a fé em Cristo que move as montanhas. É a fé em Cristo que faz o milagre acontecer. Então que nós fiquemos perseverantes nisso. Eu não vou chegar aqui e falar para você que se você pegar o meu suor, você vai ter alguma... Não existe isso. Isso é simpatia gospel. Isso é feitiçaria, magia. Mas eu estou aqui para falar para você que se você viver a sua vida pautado na palavra, você vai ver a luz de Deus brilhando nos seus caminhos. Porque lâmpada para os nossos pés é a água ungida do pastor. É o que diz a palavra? Lâmpada e bússola para os nossos pés é a palavra. É a palavra. Por isso nós sempre estamos aqui apontando para a palavra. A palavra é inerrante. Paulo vai dizer que ela é apta para discernir os intentos do coração. A palavra de Deus, ela educa. A palavra de Deus nos educa. Você está sendo aqui educado numa universidade da fé, a cada culto, a cada domingo, a cada quinta-feira. E hoje eu termino dizendo para você, então permaneça. Hoje talvez seja o Gênesis 15. Deus aparecendo e falando, permaneça, crie hábitos. Não comece janeiro na emoção, em fevereiro, março, abril, vai indo para o cansaço. Continue perseverando. Resolva como Daniel, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias, porque quem guarda a promessa vai viver o cumprimento dela. Que assim seja na sua vida, porque assim disse o Senhor, e aqueles que creem digam amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, nós vamos terminar orando. Você ouviu a voz do Espírito nessa manhã, meu amado? Amém. Agora mistura com fé e vive essa palavra. Deus não te trouxe aqui para você ouvir, uau! Deus trouxe aqui para você criar hábitos baseados na palavra dEle. Eu convido você a levantar suas mãos aos céus. Pai amado e Deus bendito, obrigado, Pai, por mais uma manhã na Tua glória, na Tua presença manifesta. Obrigado, Jesus, por mais um dia nos Teus átrios.
Nós podemos compreender, Pai, que um dia aqui vale mais do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dirigiu mais uma vez, Pai, às águas de descanso. O Senhor nos conduziu mais uma vez, Pai, para esse lugar. E nesse lugar, Jesus, nós somos alimentados. Nesse lugar há exortação. Nesse lugar, Pai, há talvez um confronto. Mas nesse lugar, Pai, é onde nós experimentamos da Tua liberdade. É nesse lugar que nós experimentamos, Pai, da Tua graça manifesta. Obrigado pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Jesus, porque nós podemos compreender os desígnios. Aquilo que disse o apóstolo Paulo: os mistérios que estavam ocultos estão sendo revelados. Obrigado, Jesus, porque nós podemos experimentar desses Teus mistérios. Obrigado, Jesus, porque nós podemos experimentar, Pai, da Tua doce presença em nosso meio, Jesus. Obrigado porque nós podemos entender, Pai, que não é num culto específico, não é de eventos em eventos que se vive o povo de Deus comendo migalhas, mas é de uma vida contigo. E eu oro, Jesus, para que esta igreja, Jesus, venhamos todos, Pai, desenvolver disciplinas espirituais, hábitos espirituais, Jesus, que nós não tenhamos, Pai, a força, a nossa juventude, Pai, a energia que nos resta em gastarmos isso, Pai, drenando essa energia, buscando as coisas do mundo, Jesus, buscando, Pai, correndo o curso do mundo, Pai. O Senhor já nos tirou do curso do mundo. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, Jesus. E nós queremos então viver, Pai, aquilo que é a verdade do Teu reino. Nós queremos viver as realidades do reino, Jesus. Nós não queremos ser guiados por vozes de homens. Nós não queremos ser guiados, Pai, por filosofias. Nós não queremos ser guiados, Jesus, por ensinos de demônios. Não, Deus. Nós queremos ser guiados pela Tua verdade. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Portanto, Pai, ajuda-nos a estarmos, Pai, firmes nesse lugar. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos, como diz Gálatas 5, firmes na liberdade. Foi para ela que o Senhor nos libertou, Pai. Nós não queremos estar sujeitos a um jugo de escravidão, porque o Senhor já nos resgatou de lá, Jesus. O Senhor já iluminou os nossos olhos. O Senhor, Pai, já limpou as nossas vestes. O Senhor já nos deu vestes novas, Jesus. Então nessa manhã, Pai, nós assumimos esse compromisso contigo, Jesus, de sermos fiéis à Tua palavra. Nós assumimos o compromisso, Pai, de desenvolvermos as faculdades exercitadas, as disciplinas espirituais, Pai. Constância na palavra, constância na adoração, Pai, constância no perdão, oh Jesus, no domínio próprio, no amor, na mansidão, na longanimidade, Jesus, no amor. Deus, que nós venhamos a fluir no Teu Santo Espírito, Jesus. Que nós venhamos, Pai, a ser conduzidos pelo fruto do Espírito, Jesus. Eu repreendo toda obra da carne, Jesus, mentira, feitiçaria, porfia, Deus, tudo que não convém, nós deixamos no Teu altar, Jesus. Nós queremos sair daqui, Pai, mais uma vez, renovados, e a Tua palavra já nos renovou, a Tua palavra já nos nutriu. Por isso nós cremos que nós viveremos, Pai, dias de avanço, nós viveremos dias de constância, assim como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, Abidnego, assim como Zaqueu. Nós queremos, Pai, ter os nossos corações transformados pela Tua palavra, porque quando o Senhor muda o nosso interior, o nosso exterior também é mudado, Jesus. Que o nosso foco não seja mudar pessoas, que o nosso foco não seja mudar ambientes, mas que o nosso foco seja ter um coração segundo o Teu. Pai, a nossa oração é a oração de Davi. Cria em nós, Deus, cria em nós, Deus, cria em nós um novo coração. Para Deus, cria em nós um novo coração, Jesus. Nós não queremos um ajuste, nós não queremos uma melhora, nós queremos um coração novo, Jesus. É isso que o Senhor tem nos falado ao longo desta série, Pai. Uma nova realidade de vida, uma nova perspectiva, segundo a Tua verdade. Pai, nós nos apropriamos da Tua palavra, nós misturamos com fé e nós declaramos que iremos viver, Jesus, o cumprimento da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Jesus, fortalece as mãos aqui, fortalece os pés, fortalece as mentes. Pai, renova as nossas mentes, transforma o nosso interior, Deus, transforma os nossos pensamentos, que os pensamentos sejam os Teus, que os pensamentos sejam os do alto. Nós não queremos pensar além do que convém, nós queremos pensar única e exclusivamente aquilo que habita em Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Esse é o nosso desejo, e nós declaramos que não vai parar no desejo. Nós saímos daqui para criar hábitos saudáveis, nós saímos daqui para criar, Pai, hábitos
que vão engrandecer o teu santo nome. Nós saímos daqui aliançados, nós saímos daqui comprometidos, nós saímos daqui, Pai, declarando que viveremos o extraordinário, viveremos o milagre, o sobrenatural, não em um dia, não em um evento, mas todos os dias. Assim será, Pai. Todos os dias nós teremos acesso ao teu trono, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo. Adentramos em um novo e vivo caminho, e neste caminho, Pai, nós experimentaremos das tuas bênçãos, dos teus milagres e das tuas maravilhas. Nós oramos, igreja, e saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida daqueles que creem, e aqueles que vão criar hábitos novos em Deus, hábitos saudáveis, disciplinas espirituais constantes. Diga glórias a Deus. Aleluia. Agindo Deus, Cristo vive. Ninguém impedirá. Nós temos 4 minutos. Se você puder ficar, cantar mais um louvor, nós vamos declarar isso com alegria, um louvor alegre, de alegria, de gratidão. O Senhor é o nosso general. Vamos cantar isso aí? Se você puder olhar quem está ao seu lado, diga: o Senhor é o nosso general. Ele está nos conduzindo em um caminho perfeito. Nesse caminho o louco não erra. E nós vamos terminar como sempre celebrando a Jesus. Aleluia. É no Senhor que nós marchamos, é no Senhor que nós somos conduzidos. Ele nos guia a toda a verdade. Ele é Deus, acima de tudo e de todos. Pelo Senhor, vamos juntos. Pelo Senhor. O que nós fazemos? O seu exército, sua glória será vista em toda a terra. Nós vamos cantar o canto da glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Erga a tua voz. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da grita aí. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. E nenhum inimigo nos resiste. Inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com as palmas lá em cima. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com suas palmas lá em cima. Meu amado, se você ainda tem força, levanta suas mãos aos céus assim bem alto. Se você quer que Ele já foi à sua frente, vamos liberar um brado de vitória no nome do Senhor essa manhã. Quantos estão prontos? Digam amém. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
resistir. Nem o inimigo nos resistirá. Aleluia! Bom dia, Igreja de Cristo. Boa semana. Abraça quem está do seu lado e diga: os nossos hábitos são hábitos do céu. Até amanhã, culto de oração. Graça e paz a todos.